Bom, nós vamos começar agora então a descrever ou a definir cada um desses dons que a gente viu no vídeo anterior. Então, se você já conhece os dons, você não precisa passar por cada dom, mas sempre que você quiser relembrar a definição do dom, é importante que você volte aqui. Por que eu falo isso? Porque às vezes você ouve um nome e tem um estigma, tem uma visão. Ah, esse dom é isso. E é muito comum a pessoa se enganar com relação a isso, pensar, não, eu não tenho esse dom. Quando ela lê a definição, então ela compreende que ela realmente tem aquele dom. Mas às vezes o nome ela não associa à função. Nós estamos falando aqui de funções e não de títulos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o dom do pastoreio. Ah, não, mas eu não sou pastor, eu nunca me vi sendo pastor. Mas quando você começa a ler a definição, você percebe que sim, você é um pastor, no contexto correto da definição do dom, segundo a gente vai ter aqui. Por isso, depois que você fizer o teste e aparecer lá os seus dons principais ou o seu dom principal, é provável que apareça 2, 3, 4, 5, muito próximos, assim, no nível maior, você vai querer compreender o que esse dom quer dizer mesmo. Então, você vai destacar principalmente aqueles dons que apareceram para você de forma mais evidente a partir do teste. Ok? Então, vamos lá para a definição dos dons. Profecia é a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para receberem e transmitirem alguma mensagem imediata de Deus ao seu povo, através de alguma declaração divinamente ungida. Todas as definições vão começar assim: é a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo, porque ela é para alguns membros e não para todos, e é Deus que dá. Então, fique claro isso, né? Fique claro também que quando a gente fala em profecia, nós não estamos falando apenas de falar do futuro, do que ainda vai acontecer. Pode acontecer de Deus usar nos dias de hoje pessoas para falarem de coisas que ainda vão ocorrer, mas é muito mais comum que as profecias sejam usadas para trazer direção, trazer conserto, trazer as pessoas de volta à obediência à palavra, a corrigir o caminho da igreja. E essas profecias ou essas palavras proféticas podem vir em livros, podem vir no meio de pregações, podem vir no meio de um GP, podem vir através da arte profética e das mais diversas manifestações possíveis. Deus pode usar o dom da profecia. Em segundo lugar, o dom do serviço. É a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo, a fim de identificar as necessidades não satisfeitas de alguma tarefa relacionada à obra de Deus e a usar os recursos disponíveis para satisfazer essas necessidades e obter os alvos desejados. Nós temos isso de forma muito comum na nossa comunidade, o dom do serviço, nas mais diversas áreas, né? Demonstrado, manifesto das mais diversas formas, desde o serviço lá no Instituto Conforme, distribuindo cestas e cuidando das pessoas, até o dom do serviço nos homens, nos amigos da rua, até o dom do serviço arrumando as cadeiras, ou na conexão, nos mais diversos lugares a gente vê o serviço sendo efetivado. Ele é um dom de voluntariado. E normalmente as pessoas que trabalham, que têm o dom do serviço, não gostam de ser notadas, elas gostam de ficar nos bastidores, elas ficam contentes em servir sem estarem em evidência. Muito embora a gente deva dar honra a essas pessoas, normalmente elas se encontram muito mais nos bastidores. Terceiro, o dom do ensino. É a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para comunicar informações relevantes para a saúde e o ministério deste mesmo corpo e seus membros, fazendo de tal modo que outros sejam capazes de aprender. O dom do ensino traduz aquilo que é a visão da liderança da igreja para os membros, é aquilo que traduz a palavra de Deus de forma que as pessoas consigam compreender. Né? Então, o dom do ensino auxilia nesse processo com as pessoas. Então, ele vai exigir uma ligação muito forte daquelas pessoas que ensinam com a visão da igreja, com a palavra de Deus, com os pastores, para que não se ensine heresias, para que não se ensine nada contrário àquilo que Deus quer, mas pelo contrário, traduzir, trazer para as pessoas aquilo que é a vontade de Deus. Quarto lugar, o dom da exortação.
É a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para ministrar palavras de conforto, de consolo, de encorajamento, de ânimo e conselho a outros membros do corpo, de tal modo que esses se sentem ajudados e curados. Né? A exortação tem muito a ver com aconselhamento, pessoas que animam os irmãos, pessoas que encorajam, né, pessoas dentro do corpo. Um grande exemplo é Barnabé, né, que tinha esse dom de exortar, de aconselhar, de trazer para perto, de cuidar. Né? Então, é muito interessante, é um dom muito necessário no meio da igreja. Muitos acham que exortar é apenas apontar o dedo, botar o dedo na ferida, mas não, o dom da exortação é muito mais nobre do que isso. Ele é muito importante porque nós sempre vamos ter pessoas feridas, machucadas, magoadas, desanimadas. Portanto, exortar, aconselhar, né, auxiliar as pessoas é um dom extremamente importante no meio da igreja, que muitas vezes pode ser feito de uma forma muito simples, muito tranquila, sem grandes holofotes também, né? Mas com certeza são importantíssimos para a edificação da igreja e o Senhor honra aqueles que exercem adequadamente esse ministério. O quinto dom é o da contribuição. É a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para contribuírem com seus recursos materiais para a obra do Senhor, e isso com liberalidade e satisfação. São pessoas que vão contribuir muito acima da média do que os outros contribuem. São pessoas que muitas vezes não necessariamente são ricos, mas que vivem uma vida mais simples, economizam, guardam para poderem ofertar, para poderem contribuir, para poderem sustentar financeiramente a igreja. E é claro que Deus vai levantar também mordomos, né? Pessoas fiéis com recursos, para contribuir com valores e sustentar missionários, sustentar pastores, sustentar a igreja, abençoar a igreja financeiramente. Isso é um dom extremamente importante para os dias de hoje, e se você tem recebido recursos do Senhor, tenha o coração nisso, né? Dê com liberalidade, sabendo que tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão é para a edificação do corpo. O sexto dom é o dom da liderança. É a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para estabelecer alvos em concordância com o propósito de Deus para o futuro, transmitindo esses alvos a outros de tal modo que, voluntária e harmoniosamente, operem juntos para concretizar tais alvos. Pessoas que têm liderança são pessoas que inspiram os demais. São pessoas que vão adiante e motivam, inspiram, apaixonam as pessoas para que elas possam fazer aquilo que Deus colocou. Muitas vezes Deus dá a visão para o pastor, para o apóstolo, para o líder da igreja, e então Deus vai levantar líderes, né, que vão motivar as pessoas a seguirem essa direção. Pode ser que esse dom de liderança esteja também sobre o líder da igreja, mas muitas vezes Deus vai colocar esse dom espalhado no meio do corpo para que pessoas possam motivar os outros. E vejam, ser um líder não é ser um manipulador, não é ser um ditador, mas é motivar as pessoas, encorajar as pessoas, delegar para as pessoas de forma que elas se sintam participantes. Quem é líder não precisa mandar no sentido de obrigar as pessoas ou manipular as pessoas, mas as próprias pessoas procuram. Você sabe se você é líder quando as pessoas te seguem. É muito simples isso, né? E quando as pessoas te seguem voluntariamente. Então você sabe que tem o dom de liderança e precisa ser usado com muito critério, né? Com temor ao Senhor, sabendo que é Deus que colocou isso na sua vida. O próximo dom é o dom da misericórdia. É a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para sentirem genuína empatia e compaixão por indivíduos, tanto cristãos quanto incrédulos, que estejam sofrendo aflições físicas, mentais ou emocionais, e traduzir essa compaixão em atos feitos com alegria, que refletem o amor de Cristo e aliviam o sofrimento humano. Olha que definição linda. O dom de misericórdia é o dom que é dado para pessoas cuidarem de pessoas que estão nos hospitais, que estão nos orfanatos, que estão talvez passando pelos últimos momentos da vida, pessoas que às vezes têm feridas, têm chagas, precisam de cuidados muitas vezes assim, que vão além do que a maioria consegue até suportar. E talvez alguns olhem e digam, meu Deus, eu não conseguiria fazer isso.
Mas para essas pessoas Deus dá um dom especial, uma capacidade de representarem o próprio Cristo na vida dessas pessoas, representarem o amor de Deus na vida dessas pessoas, se dando, cuidando dessas pessoas. Vejam, é um dom que muitas vezes não aparece em evidência, não é um dom que se você fosse fazer uma enquete, as pessoas diriam, eu quero ter esse dom, porque dificilmente vai estar nos holofotes, mas é talvez um dos dons que mais manifeste o caráter e o amor de Cristo para as pessoas. Então nós temos uma extrema necessidade na igreja hoje de pessoas que tenham, que desenvolvam e que usem o dom da misericórdia. O próximo dom é o dom da sabedoria. É a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para sondarem a mente do Espírito Santo, de modo a receberem discernimento sobre como o conhecimento dado pode ser aplicado, pode ser melhor aplicado às necessidades específicas que vão surgindo no corpo de Cristo. Então a sabedoria, ela é muito mais do que conhecimento, é muito mais do que inteligência, é muito mais do que cursos. É uma revelação que Deus dá para aplicar tudo isso na resolução de um problema. Muitas vezes nós estamos diante de um problema que parece insolúvel e nós buscamos o Espírito Santo. E o Espírito Santo então traz revelação, ele traz uma palavra de sabedoria. E quando essa palavra é colocada, parece que se descortina uma solução. E todo mundo olha e diz, mas é isso? Como é que a gente não tinha pensado nisso? Se você vê o texto lá de José, quando José tem a visão, Deus dá para ele a visão, né, a palavra de conhecimento para revelar o que o faraó sonhou. E depois Deus dá a palavra de sabedoria para que ele possa dizer o que fazer a partir daquela revelação. Então ali José tem uma revelação fantástica daquilo que deveria ser feito. Tanto é verdade, né, que funciona. Também Daniel tem palavras de sabedoria. Tantas vezes Deus colocou na boca dele palavras para trazer direção do que fazer, de como agir e assim por diante. Uma palavra de sabedoria. Fundamental no meio da igreja, né? Tantas decisões, tantas coisas que a gente precisa fazer, Deus trazer essa palavra. O nono dom, palavra de conhecimento. É a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para descobrir, acumular, analisar e esclarecer informações e ideias pertinentes ao crescimento e ao bem-estar do corpo de Cristo. Vejam, o conhecimento aqui não se prende à teoria, mas se prende a ter um conhecimento daquilo que Deus quer revelar. Então você pode conhecer a Bíblia, você pode ter conhecimento de uma série de coisas, mas o que Deus quer aplicar naquele momento ali? Então a palavra de conhecimento tem muito a ver com isso. Como aplicar um princípio bíblico para aquele problema específico. A palavra de conhecimento também tem a ver com Deus trazer à luz coisas que estão acontecendo na vida das pessoas. Quando a gente fala em palavra profética, a gente fala muito daquilo que virá a acontecer. Mas palavra de conhecimento tem muito a ver também com o passado, do que aconteceu na vida das pessoas ou do que está acontecendo na vida das pessoas. E isso é fundamental, porque muitas vezes Deus traz à luz, de forma sobrenatural, coisas que aconteceram, que estão acontecendo, para revelar aquilo que Ele quer fazer, como Ele quer agir, para trazer testemunho do amor e do cuidado dEle pelas pessoas. E a gente tem muitos testemunhos de pessoas que são transformadas, que se abrem para o Senhor a partir de palavra de conhecimento que o Senhor traz na vida das pessoas. Portanto, se você tem o dom da palavra de conhecimento, desenvolva, use, aplique na igreja, porque é fantástico aquilo que Deus pode fazer de forma sobrenatural através desse dom. Por fim, para a gente fechar esse vídeo, o 10º, fé. Fé é a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para discernir com extraordinária confiança a vontade e os propósitos de Deus para o futuro da sua obra. São pessoas que têm a capacidade de superar a descrença, de olhar para algo que parece impossível e confiar, ter convicção de que Deus vai agir e contagiar as pessoas, animar as pessoas. O dom da fé tem muito a ver com isso. Quando uma pessoa tem o dom da fé, ela acaba criando uma atmosfera de fé que leva as pessoas também a crerem e que aquilo que parece impossível vai acontecer. Um grande exemplo
A gente brinca aqui no dicionário ilustrado lá dos dons, no dom da fé tem a foto do George Miller, um homem que viveu pela fé, que cuidou de vários orfanatos, de milhares de crianças ao longo da vida dele e que viveu exclusivamente pela fé. A história conta que ele jamais pediu para alguém qualquer coisa, jamais abriu as necessidades, mas simplesmente para Deus, confiando. Ele tinha um acordo com Deus, de que Deus supriria em fé todas as necessidades. E George Miller deixou, depois que morreu, um caderno que muitos dizem tem mais de 5.000 orações respondidas. Então, a fé é uma capacidade especial que Deus dá para confiar em Deus e contagiar e levar as pessoas ao redor a terem essa fé também. A gente vai finalizar esse vídeo aqui para não ficar muito longo e no próximo vídeo a gente continua descrevendo os dons.